Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Claudinha, a fala é sua, por favor. Façam uma boa reflexão sobre a grande festa, porque afinal de contas. Agora vai. Afinal de contas, isto aqui é uma grande festa. Vamos participar dela com os nossos bons pensamentos, os nossos fluidos. Sim. E a nossa página inicial vai ser feita por uma nossa amiga passista. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nossa página de hoje, Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, no item 128. Desculpismo. E todos a uma vez começaram a escusar-se. Escusar-se é desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que hajas por escusado, ou seja, que me desculpe. Quem disse é Jesus, está em Lucas, capítulo 14, versículo 18. E aí Emmanuel discorre sobre esse assunto, né? Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas, disfarçando deserções. E aí ele cita exemplos de desculpas que a gente dá, né? Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. Enfim. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Emmanuel. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos então à nossa prece, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais este encontro, acalmando os nossos corações e nos dirigindo a Ele. Pai, estamos aqui, neste ambiente de vibrações, de amor, de fé. Envolva os nossos corações de vibrações idênticas às que recebemos
quando estamos recebendo este ambiente, quando adentramos neste ambiente de amor, de consideração, de afeto, de tolerância. Envolva todos nós, Pai. Envolva nossos corações, aumentando a nossa fé, a nossa confiança na Tua palavra e envolvendo todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, na Tua vibração de amor e de misericórdia. Jesus, mestre amigo, que nos deixaste tantos ensinamentos, nos convidando a nos tornar espíritos melhores. Que a Tua luz seja a nossa luz nesta tarde de reflexões, onde recebemos a nossa amiga, trabalhadora desta casa, com todo carinho, trazendo fruto dos seus estudos para compartilhar conosco. Que as suas vibrações, mestre amigo, recaia sobre a nossa amiga Cláudia e ela possa estar tranquila e trazendo as melhores reflexões para a nossa tarde de festa, uma grande festa. Assim, agradecidos, pedimos que as vibrações que nos envolvem neste momento possam alcançar não só este ambiente, mas o ambiente de fora, da rua, do município, do país inteiro, de toda a nossa terra, todo o nosso planeta. Envolva-nos, Senhor, as Tuas bênçãos. Graças a Deus. Claudinha. Boa tarde a todos. Eu quero boa tarde animado, porque a gente vai falar hoje da parábola da grande festa ou do grande banquete. Então a gente tem que ter o quê? Animação. Então vamos novamente. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. E é uma alegria estar aqui nessa tarde junto de vocês para falar de Jesus, né? Porque falar de Jesus me deixa assim já emocionada. E eu escolhi uma música no final, como a Martinha falou, eu gosto muito de música. Eu vim ouvindo a música e as lágrimas escorrendo, mas vamos lá. Para quem tem acompanhado as reuniões públicas da casa, as palestras, elas vêm falando de parábolas. E parábolas, a gente vai falar um pouquinho de história. Quando a gente começa a contar uma história, quem nunca ouviu falar? Era uma vez. Todo mundo já ouviu, né? Principalmente quando era uma criança. E por que a gente conta histórias? Porque histórias são mais fáceis, né? De serem memorizadas. E a gente vai colocando personagens nas histórias. E a gente acaba não esquecendo. Então a gente vai passando aquelas histórias de geração em geração. Isso acontece o quê? Com as parábolas de Jesus. E quando a gente pega uma parábola, já há mais de 2000 anos, cada vez que a gente pega a parábola, a gente tem um entendimento diferente. É a mesma parábola, mas o que eu entendi o ano passado, eu vou entender diferente esse ano, porque eu já não sou mais a mesma pessoa do ano passado. Então, quando a gente conta histórias, né, a gente tem 3 tipos de histórias. Isso eu nem sabia. Os apólogos, eu nunca tinha ouvido falar em apólogos. Os apólogos é quando a gente conta uma história e a gente coloca o quê? As narrativas são feitas em coisas inanimadas. Então, por exemplo, tem uma estrela. A estrela se apaixona pelo mar. É uma história, porque isso é impossível, né, gente? A estrela se apaixona pelo mar e Deus cria o quê? A estrela do mar. Olha que história bonitinha. Eu aprendi fazendo esse estudo e, pelo jeito, eu nunca mais vou esquecer isso.
Tem as fábulas a gente conhece, né? Quando a gente dá vida o quê? Humaniza os bichinhos, os animais. Aí tem a fábula da cigarra e da formiga, vocês conhecem? Muita gente deve conhecer, né? Que a cigarra no verão, só aproveitando, curtindo as formiguinhas trabalhando. Aí quando chegou o inverno, o que aconteceu? Pois é, as formigas, né, trabalharam bastante para poder se abastecer durante o inverno e a cigarra ficou o quê? Sem nada. Pediu abrigo aonde? No formigueiro. E a terceira via de contar a história são as parábolas, né, que a gente conhece, que são as histórias que as pessoas são um elemento central e que tem por finalidade passar uma lição moral. E hoje a gente vai conhecer a parábola da grande festa. Mas por que Jesus falava por parábolas? O mestre escolheu uma forma que permitia o quê? O entendimento das lições de acordo com o grau de evolução de cada um. Então era mais fácil para ele, porque ele lidava praticamente com os discípulos e com as outras pessoas, né? O público em geral. Só que com os discípulos ele tinha aquela liberdade, né? É como eu tenho a liberdade aqui de falar com os amigos, a gente fala de uma maneira diferente, né? E com as outras pessoas não. Ele falava por parábolas. E era através das parábolas que ele passava os ensinamentos. E tem uma citação de Mateus, que está no capítulo 13, versículo 12, que fala assim: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. A outra razão também de Jesus falar por parábolas era para evitar discussões perante aquelas teorias, ou seja, porque na época tinha os doutores da lei e eles tinham o domínio, o conhecimento muito grande, né? E eles tinham condições de interpretar e eles sempre questionavam Jesus. Então, como eu falei antes, a essência da história, através da parábola, vai estar ali, se passando 100, 200, 300, 1000, 2000 anos. É um ensino que continua, que perpetua, e que acompanha e acompanhará a humanidade em todos os seus milênios de existência. Isso é emocionante, se a gente for pensar, não é? Na inteligência de Jesus. Isso nos deixa, como eu falei no início, quando a gente fala de Jesus, nos traz alegria, nos traz emoção. E ele não saía de casa já com a parábola pronta, não. Aquilo ali surgia para ele, né? Surgia para mim, né? Para ele não. E ele falava de acordo com aquele povo que ele estava ali. Se ele tivesse que falar com o pastor, né? Como ele falou do bom samaritano, porque estava ali em Samaria, e assim vai. Então, eu já dei uma pincelada aí nas histórias. E agora, como a parábola da grande festa, ela é um convite de Deus para nós, eu vou fazer um convite para vocês nesse momento. E o convite é para que a gente vá para o Mar da Galileia. Então é para todo mundo agora imaginar uma tarde às margens do Mar da Galileia. E essa imagem vai nos ajudar, né? Já está todo mundo imaginando? Hã? É para todo mundo acordar, não é para dormir não, hein?
Tá todo mundo imaginando ali? A gente chegando, sentados ali na areia. A imagem não tá, mas vamos na imaginação, hein? Em frente às águas, os barcos dos pescadores e nós ali entre eles. E ali perto vem chegando também outras pessoas além de nós. Vem chegando Pedro com a sua família, Felipe, André, vem chegando os apóstolos. Maria Madalena. Estão imaginando, meus amigos? É para a gente imaginar mesmo. É para a gente se sentir lá. E cada um de nós, a gente também vai levar quem a gente queira. Um amigo, um pai, uma mãe, um familiar, pessoas queridas, aquelas que gostaríamos de quê? De consolar, de perdoar, de acolher, além de nós também, né? De nos reconciliar. Olha que coisa maravilhosa a gente poder juntar todas essas pessoas ali nessa viagem, junto do Mar da Galileia, da época de Jesus, para sentir a presença dele. Enfim, um grupo diverso, né? Que só poderia se reunir através desse amor de Jesus, por meio do Espírito e da mente, porque nós estamos nos reunindo aqui através da mente, né? Fazendo essa viagem. E aqui nós estamos perto de Jesus para quê? Para ouvir a sua parábola, que ele vai nos contar, a sua parábola da grande festa. Então, quem chega? Ele. Chega Jesus, sereno, calmo, e a gente sentindo a sua presença, a sua energia, né? E ele chega acompanhado por sua mãe, Maria de Nazaré. Olha que alegria nossa de estar presente com eles. Vocês estão sentindo isso? Vamos deixar assim a gente se levar pela imaginação para a gente poder sentir. E ele nos banha com a sua luz, com o seu amor. Um sorriso acolhedor. E nos abraça um a um. Eu estou sentindo esse abraço, esse calor? Eu estou sentindo. E agora ele vai sentar e vai começar a nos falar a parábola da grande festa. Então vamos conhecer um pouquinho da parábola. A parábola da grande festa, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 15 a 24. E ela tem alguns pontos em comuns com a parábola de Mateus. Eu me baseei na parábola de Lucas, mas no final eu vou comentar também a parábola de Mateus. Então vamos ouvir para depois a gente começar a entender o que Jesus quis dizer nessa parábola. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, pois tudo está pronto. Então, se a gente começar a entender um pouquinho já, esse homem é Deus nos convidando para esse banquete, para essa grande festa. E ele manda o seu empregado, que são o quê? São os profetas, são os missionários. Mas, um a um, começaram a dar desculpas. Ou seja, os convidados começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que aceite minhas desculpas. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar
e por isso não posso ir. Ou seja, ninguém aceitou o convite. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E o empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. Então essa é a parábola de Lucas. E o patrão disse, não, ainda tem mais um finalzinho, gente. O patrão disse ao empregado: saia pelas estradas, ele continuou porque ainda tinha lugar. Saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui para que a casa fique cheia, porque ele queria a casa cheia, né? Porque geralmente quando a gente faz uma festa, a gente quer muita gente. Pois eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Aí ele ficou chateado, né? Todo mundo que ele chamou, ninguém foi? Teve que chamar pessoas que ele não conhecia na rua. Essa é a parábola de Lucas, né? Na parábola de Mateus, que está no capítulo 22, versículo 1 a 14, ao invés do Senhor, a gente tem o rei, que na verdade é o festim de bodas. Então é o rei que convida para as bodas do seu filho. Então ele também chama os primeiros convidados, segundos convidados. Só que aqui a diferença é que existe um aspecto de uma violência, porque os convidados acabam matando os servos. E no final, tem também o rei pergunta, quando todos os convidados estão na festa, por que um convidado não está com um traje nupcial, a túnica nupcial? E no final ele fala, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então vamos ao significado da parábola, né? Porque a gente falou. Ela representa o convite divino para a felicidade e para a evolução espiritual. E o convite é estendido para todos nós através do Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Jesus. E a vida de Jesus é o Evangelho. E a presença de Jesus no mundo é o mais tocante convite de Deus que Ele enviou para a humanidade. Jesus é um chamado. Os primeiros convidados são os doutores da lei, os fariseus, aqueles que já tinham conhecimento, né? Porque eles representam aqueles espíritos que já tinham uma evolução. O povo hebreu foram os primeiros a praticar o monoteísmo, ou seja, acreditar em um único Deus. Porque a maioria era pagão, acreditava em vários deuses, eram politeístas. E eles foram o quê? Primeiro, essas leis de Deus foram transmitidas a eles através de Moisés e depois através de Jesus. Só que eles se recusaram a participar desse banquete, que é o reino de Deus. E nós? O que nós estamos fazendo? Através dos convites, através desse chamamento que nós recebemos dia a dia em nossas vidas. Nós estamos recusando ou estamos aceitando?
Para quem prestou atenção na página inicial, né, que Emmanuel fala de desculpismo, nós estamos colocando obstáculos, nos desculpando. É só uma reflexão. Na parábola de Lucas, fala assim, os primeiros convidados não foram, né? Porque um comprou um campo, o outro estava preocupado com bois. São preocupações o quê? Materiais. Não que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais, porque nós precisamos. Todo mundo precisa trabalhar, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa se vestir. Mas até que ponto isso toma conta da gente, que a gente deixa de fazer as coisas, de perceber os convites, de perceber esse chamamento. Quando a gente não percebe o convite, a gente deixa de ouvir Jesus. Paulo ouviu esse chamamento. Paulo, ele era um fervoroso adepto da lei mosaica. Se a gente for pegar a história de Paulo, né, quem leu o livro Paulo e Estevão, né, tudo que ele passou, o conhecimento que ele tinha, a rigidez que ele tinha, por causa desse conhecimento, o que ele fez, né, com Estevão. E quando veio o chamamento de Paulo? Alguém sabe? O chamamento de Paulo veio depois da queda em Damasco. Depois desse chamamento, ele mudou totalmente. Por quê? Ele falou: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Ele seguiu o caminho, espalhando o quê? A boa nova, o Novo Testamento, o caminho de Jesus. E foi considerado o quê? O apóstolo dos gentios. Porque aí ele começou a pregar não só para aqueles que tinham conhecimento, mas para todos que não conheciam as leis. Por isso que ele foi considerado o apóstolo dos gentios. Porque teve coragem de levar a boa nova a muitos lugares e muitas pessoas. Então, Paulo é um exemplo de seguir o chamado. E continuando a gente entender a parábola, né? Quando o Senhor manda buscar os coxos e os estropiados. O que ele quis dizer com isso? Que ele estendeu esse chamamento não só àqueles que tinham conhecimento, mas àqueles que precisavam, que não tinham conhecimento, que eram considerados indignos do reino de Deus, mas que ao mesmo tempo que Jesus fala para Mateus, lá no Sermão dos Montes, que esse é o solo mais fértil para a semente do reino, justamente aqueles que não tinham conhecimento, que não estavam preparados, os mais humildes. Mas está todo mundo quietinho. Como é que está lá? Está todo mundo lá prestando atenção em Jesus? Tá? Está todo mundo sentindo Jesus, a sua emoção? Sei não, hein? Está todo mundo muito quieto. E na parábola
parábola de Mateus, quando ele fala da veste nupcial, a veste nupcial, que não é falada na parábola de Lucas, é uma figura de linguagem que representa o quê? É a imagem da pureza de coração, de sentimento, de pensamento e de ações. Aí eu fiquei pensando assim, como a gente vai, essa dificuldade que a gente tem de aceitar, de a gente ouvir, né? Muitas vezes o convite que a gente faz ouvido, como é que fala? Ouvido de mercador, porque o convite é feito. Mas não é um convite só da gente vir aqui na casa espírita, não. Não é um convite de vir aqui na frente e aceitar falar da parábola, não. O convite é muito mais do que isso, gente. O convite é a gente conviver com aquela pessoa que nos incomoda em casa, no trabalho, conviver com aquelas pessoas que são duras de coração, com aquelas que não perdoam, com aquela que nos magoam. É esquecer o que? O rancor, o ódio, a mágoa. Isso é um convite de Deus que nós devemos aceitar. É um convite quando bate um amigo na nossa porta e a gente fala que não tem tempo para aquele amigo. Quantas vezes a gente já fez isso? Ou a gente desliga o telefone não, porque agora não tem mais telefone, é celular, né? Quando a gente desliga o celular, eu estou ocupada, tenho que ir no supermercado, tenho que fazer isso. Às vezes o convite é uma coisa simples. O convite não é chegar um e-mail para a gente, não. Em uma festa importante, não. O convite são essas coisas simples que a gente tem que saber ouvir. É um convite diante das sombras, do ódio, da amargura. Mas como é que a gente vai fazer para aceitar esse convite? Já que a gente anda tão disperso ultimamente, que a gente perde, né? A gente não pode perder o convite, até porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar aqui encarnado, né? Olha, porque tem muita gente, a fila está grande. A fila está grande para encarnar. E quando a gente perde o convite, a gente pode perder a nossa encarnação toda, as oportunidades. Então a gente tem que ter cuidado com as distrações. A gente pode aproveitar, porque o mundo é maravilhoso, né? Apesar de todas as dores, todas as tristezas, angústias, mas tem muita alegria, né? Quando a gente vê um pôr do sol com Jesus, olha aí que banquete, que alegria. Quando a gente vê, a gente está na primavera, quando a gente vê uma flor, né? Um fruto, um jardim, as estrelas. Isso não é uma grande festa, um banquete que Deus nos proporciona? É. Então a gente precisa ter cuidado com as distrações, a gente precisa perceber as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 e 30, Jesus fala: suas ovelhas ouvem a sua voz. Então a importância que nós temos de ouvir Jesus para poder aceitar os convites. E como é que nós podemos ouvir Jesus? Porque o mundo, ele nos traz distrações mesmo. A gente fica tão envolvido, né, nos problemas, nas situações, que a gente acaba se distraindo e a gente deixa de quê? Deixa de orar, deixa de ouvir uma boa música.
deixa de sentar e olhar o céu, ou o próprio mesmo pôr do sol, nascer do sol. Essas coisas que nos aproximam de Deus, nos aproximam de Jesus. Então, quanto mais nós tivermos intimidade com Jesus, mais nós vamos poder ouvi-lo e estar, o quê? Prontos para esse convite, para esse banquete. Mesmo assim, a gente, em meio a todas as tempestades, tormentas, a gente vai conseguir ouvir Jesus. E aí Jesus termina, né? A parábola de nos contar. E ele nos olha e pergunta: o que vocês entenderam da história que ele acabou de contar? Que não são palavrinhas soltas. O que vocês entenderam? E alguém responde, já que vocês não responderam, alguém respondeu aqui. Não basta ouvir as parábolas, como não basta a gente prestar atenção lá na historinha que começa como era uma vez, né? Historinha da cigarra e da formiga. Não basta isso. É preciso que a gente viver o ensinamento. Para a gente o quê? Alcançar a salvação como o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Que esses caminhos nos levem o quê? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se a gente for pegar, todo o ensinamento de Jesus nos leva a isso. E aí a gente tem a questão 982 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: qual é o fator que pode garantir uma boa sorte na vida futura? E os Espíritos vão responder. Eu vou resumir, tá? Que eu peguei a parte mais importante que me interessa. A prática do bem. É difícil a prática do bem? Não. Só é o quê? Como a gente fala aqui. Trabalhoso. Né? Requer o quê? Vontade, esforço, mudanças. Nossa, a cada dia. Então, as reflexões, quando a gente está aqui fazendo um estudo, eu reflito, e vocês também devem refletir, que cada um vai tirar a sua conclusão de acordo com o seu grau de evolução. Então, as reflexões, elas são essenciais para que se estenda o quê? Para que se entenda o sentido da mensagem de Jesus. E assim, todas essas histórias, elas vão o quê? Deixar de ser simples histórias interessantes e vão passar a ser para nós chaves de entendimento profundo. E através desse entendimento, a gente começa o quê? A mudar. Por isso a gente fala assim da importância do Evangelho do lar. Porque se a gente pegar o Evangelho, é como a gente falou lá no início sobre as parábolas. Hoje eu vou entender essa parábola desse jeito. Amanhã, ano que vem, eu vou entender de outro jeito. E assim é o Evangelho. A gente deveria fazer o Evangelho, na verdade, todos os dias. Não é só um dia na semana. Porque todos os dias, quando a gente for ler o Evangelho, ele vai trazer uma mensagem para a gente diferente. E a gente vai fazer uma reflexão diferente.
E eu aposto no sentido que isso vai servir para a gente porque a gente está passando naquele momento. Porque é a vida de Jesus. E essa intimidade que eu falei também que a gente precisa da presença de Jesus nas nossas vidas. Porque Ele é nosso amigo. É a quem a gente vai recorrer em todos os momentos. Para que nos fortaleça, para que nos dê esperança, para que nos dê serenidade, sabedoria nas nossas escolhas, para que façamos escolhas melhores. E assim nós possamos crescer, né? E aí na nossa viagem o sol vai se pondo. Hoje não está sol, mas na nossa viagem está, né? E o sol vai se pondo, né? No horizonte do mar da Galileia. Quase que não sai Galileia. E depois desse encontro, sim, para mim foi inesquecível, não sei para vocês. Essa emoção de estar com Jesus na sua presença, né? Ouvindo a sua parábola, entendendo a sua parábola, refletindo. Nós fizemos um pouquinho, né? De algumas reflexões aqui, mas vocês podem pegar a parábola, podem refletir em casa. Isso é importante. Agora vai chegando a hora da gente voltar para casa, né? Deixar Jesus ali. Ele também vai caminhando. Só que a gente vai voltando, né? Com o coração cheio de amor, com o coração cheio de gratidão. Pelo menos eu estou me sentindo assim, grata, com alegria, envolvida pela presença de Jesus. E na certeza, né, que nós somos capazes de escolher o caminho do bem. E quando a gente tiver dúvidas, que a gente recorra a Ele, para que nos traga serenidade, acolhimento, amor. E aí acaba a nossa viagem. Agora eu pedi a Martinha para colocar a nossa música. Como é uma festa, tem que ter o quê? Música. E é pra gente o quê? Cantar. Então quem sabe cantar, vamos lá. Pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia.
essa tarefa é nossa, né? O convite está aí, seja na casa espírita, seja em qualquer lugar. Cabe a nós aceitar. Obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Cláudia. Muito boas reflexões. E o convite foi lançado. A tarefa é de Jesus, mas o trabalho é nosso, né? Vamos lá. Vamos todos fazer o melhor possível para todos nós, para a nossa melhoria, não só pessoal, mas familiar, social. É isso que nós precisamos desenvolver de modo geral. Então, a Cláudia vai fazer a nossa prece na sequência. Depois nós temos o sorteio do nosso livro de hoje, né? Quem será oferizado com o livro que pode pegar na biblioteca, não é isso? E na sequência, os nossos passes, a recepção vai orientar a fila, começando pelos mais idosos, os que têm alguma limitação, e depois os mais jovens. Mas todos vamos poder receber os passes. Aqueles que não quiserem receber o passe, não tem problema. No final pode ir saindo em silêncio para não atrapalhar a concentração de quem vai ficar. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos aproveitar esse momento onde nós estamos com Jesus no mar da Galileia, naquela areia, sentindo toda essa brisa do mar, esse calor que nos acolhe. Vamos ali até o Mestre, juntinho dele, vamos colocar todas as nossas aflições, aqueles que se encontram sobrecarregados, que se encontram tristes, que se encontram cheios de mágoas, de rancor. E assim ele vai nos envolvendo, vai dissipando, desmanchando todos esses sentimentos ruins que nos atrapalham, que nos impedem a nossa caminhada através do bem. Obrigada, Jesus, Mestre amado, por esse momento, por esse convite que nos é dado todos os dias. Agradecendo a espiritualidade da Casa de Miguel, que nos acolhe, que prepara esse ambiente, trazendo essa paz, esse amor que nos envolve. Que possamos colocar em nossos pensamentos todos aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que se encontram doentes nos hospitais, em casa, os que se encontram nas ruas, abandonados, nas prisões, nos asilos, pelos que estão nas guerras, por toda a humanidade, Jesus. Que possa olhar pelos nossos governantes, olhar por cada um de nós, para que tenhamos serenidade e sabedoria. E assim, Jesus, envolvidos por esse amor, por essa alegria de estarmos aqui, pedimos permissão para dar como encerrada a primeira parte da reunião pública de quinta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. O amanhã já vem e o sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor, nos jardins do amor. Referto em luz,
vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, e por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Reverto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei.